Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Hoje nós daremos continuidade aqui à disciplina de Geografia. Eu me chamo José Barbosa, sou supervisor de coleta e qualidade de pesquisas do IBGE. E hoje nós vamos falar. Eu tentei trazer aqui o máximo de informações num vídeo só. Então eu vou falar hoje sobre o relevo, hidrografia e ecossistemas, né? Bioma. E daremos início com o bioma amazônico, né? Que é o maior bioma do Brasil. Então vamos lá. Sobre o bioma amazônico. Lembrando, né, pessoal, se você não for inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixa um like aqui no vídeo também, né, para ajudar na divulgação do canal aí, né, para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo. Então, vamos lá. O que é um bioma, né? O bioma ele é uma grande área geográfica que é caracterizada por um tipo de vegetação dominante, com um clima específico e fauna típica. Ela representa um conjunto de ecossistemas com características semelhantes. Então, assim como o clima, né, para definir um clima de uma região, são estudados por vários anos, né, várias características daquele local, do clima, né, temperatura, velocidade do vento, entre outros. Para determinar um bioma, né, também são avaliadas várias características, né, como a flora, o clima, vegetação dominante e etc. Sobre o bioma, né, o Brasil possui 6 biomas principais, cada um com suas características únicas de clima, vegetação, fauna e relevo. Os biomas são a Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Tem aqui uma imagem, né, representando esses biomas brasileiros. Nós temos ainda dois ecossistemas muito relevantes, né, que são muito cobrados em provas também, que são a Mata do Cocais e a Floresta de Araucária, parece o nome que eu vou falar. Não é um bioma, né, mas eu vou falar lá para o final. Então vamos lá. O bioma Amazônia, ele abrange cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados e é distribuído por nove países da América do Sul. E o bioma amazônico ele é o maior bioma brasileiro, né? Então isso aqui é importante lembrar, porque geralmente cai em prova, vai perguntando, traz logo na pergunta, maior bioma brasileiro, aí escreve um monte de coisa, aí pergunta qual é o bioma? É o bioma amazônico. O Brasil possui a maior parte da Amazônia, né? Com cerca de 4,2 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 49% do território nacional. Então quase metade do Brasil é bioma amazônico. O Brasil possui a maior parte da Amazônia, né? Eu repeti a mesma informação, então dispense. O bioma ele está presente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e em partes do Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Isso aqui no Brasil, né? Então ele pega em totalidade esses estados aí do norte. Do Tocantins é norte também, né? Só que ele não pega todo o Tocantins. Pega a parte ali do Mato Grosso e do Maranhão. Aí é importante trazer essa distinção aqui sobre o que é o bioma Amazônia e a Amazônia Legal, né? Quando se fala em bioma Amazônia, nós estamos falando também na parte internacional, né? Não só do Brasil. Tem lá a parte da Venezuela, da Colômbia, do Peru, das Guianas, Suriname, né? Quando a gente fala de Amazônia Legal, foi uma algo que foi trago pelo governo brasileiro, né? Pelo IBGE. A Amazônia Legal, toma uma área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a 59% do território brasileiro. Engloba os estados, esse que eu já falei, né? Todos os estados do norte. Aí sim pega a totalidade do Tocantins, do Mato Grosso e parte do Maranhão. O Maranhão pega metade lá, porque do outro lado já não é considerado mais Amazônia. Então a Amazônia Legal só se referencia ao Brasil. Aí o bioma Amazônia, né, é internacional. Tá, sobre o tipo de vegetação na Amazônia. A floresta amazônica ela é considerada a maior floresta tropical do mundo, né? E concentra enorme biodiversidade. A floresta ela atua como reguladora do clima mundial, além de armazenar grandes quantidades de carbono. Então, deixa eu explicar mais um pouco aqui, né? A floresta amazônica é um tema hoje global, né? Se fala em muitos eventos aí sobre a conservação desse bioma, ah, no Brasil como o mundo afora, né? Então, por quê? Porque ela atua como uma reguladora do clima mundial. Por muito tempo, né, foi falado que a Amazônia seria o pulmão do mundo, né? Que foi até falado, já quando eu estava na graduação, foi falado que é um termo meio incorreto, porque um pulmão ele funciona diferente do que como a Amazônia funciona, né? Porque no pulmão a gente respira o oxigênio e solta o carbono. E na floresta ocorre de forma contrária, né? Porque ela retira o carbono e libera o oxigênio para o meio ambiente, né?
Então é por isso que ela resgata uma grande quantidade de carbono lá no processo de fotossíntese, né? Ela retira o carbono da atmosfera e libera oxigênio. Só que aí já se tem conhecimento que a Amazônia não, se for, mesmo assim, se fosse considerada pulmão do mundo, hoje em dia já sabe-se que não é, né? Porque a Amazônia não é, eu esqueci qual é a quantidade de oxigênio que ela libera para a atmosfera, mas o local onde se mais gera oxigênio, na verdade, são os oceanos, né? Então isso não tira a relevância da Amazônia, obviamente, devido à sua grande biodiversidade, mas o local que se tem maior liberação de oxigênio são nos oceanos. Bem, a floresta ela enfrenta sérios desafios, né, como desmatamento, queimada, exploração econômica, que ameaçam a sua biodiversidade, desculpa. Então, né, pessoal, isso aí é comum, a gente vê nos jornais, né, sobre o desmatamento na Amazônia. Eu moro aqui na região amazônica, né, no Pará, então isso é algo comum para a gente já, né? Tem muito desmatamento devido à exploração madeireira, né? Tem várias espécies aqui de madeira que são bastante caras. Assim também como o garimpo legal, né? Tem muita região com ouro aqui pro norte. Então há exploração e retirada da floresta, né, para fazer exploração mineral e também para a pecuária, né? Extensas áreas, né, são desmatadas para a criação de gado, né? Então esses problemas aí e muitas áreas dessas são irregulares, né? São pessoal que pega a área que não é regular e faz esse desmatamento lá e depois dizem que é deles, né? Outra informação aqui que é curiosa sobre a Amazônia é que o solo da Amazônia é considerado pobre em nutrientes, né? E isso é até confuso na mente das pessoas, né? Como tem tanta biodiversidade, tanta natureza numa região que o solo é pobre, né? A explicação é porque o solo aqui da região amazônica ele é predominantemente arenoso. E isso, não, devido a essa qualidade dele, não consegue se reter os nutrientes por muito tempo, né? E ainda tem a razão da chuva ainda, da chuva também, né? Que dificulta, pelo processo da lixiviação, né? Que a chuva lá acaba retirando esses nutrientes porque o solo arenoso não consegue retê-los. Aí faz com que o solo seja considerado pobre. Mas o que sustenta a floresta, de fato, é a sua grande diversidade, né? Devido à grande quantidade de material orgânico que é deposta ali no solo, né? Então, a decomposição desse material orgânico, né, vindo aí das árvores, dos animais, né, faça com que tenha muitos nutrientes no solo devido a esse material orgânico, mas não é do solo mesmo, né, que os nutrientes estejam lá. Importante lembrar disso aqui, que é cobrado também, né? Falar o solo da região amazônica é rico em nutrientes. Não é, devido a essa qualidade mineral dele. Que vamos falar agora mais sobre a vegetação, né? Na região amazônica, a vegetação é dividida em três, né? São as matas de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. Tem aqui na ilustração para você poder visualizar melhor. Bem, a mata de terra firme ela fica localizada em locais mais altos, né? Não sofre inundações e abrigam árvores gigantes, né? Como a samaúma e a castanheira. Temos também a mata de várzea, que são áreas que são alagadas periodicamente pelos rios, e a coloração da água que banha as matas de várzea, ela costuma ser barrosa devido ao acúmulo de sedimentos presentes em sua composição. Eu vou falar no outro slide sobre a mata de igapó, mas como vocês podem ver aí, né, a mata de igapó ela fica o tempo todo é, coberta por água, né? Já a mata de várzea, em alguns períodos do ano, né, aumento do rio aí, ela chega a ser coberta pela água. Já a mata de terra firme, ela nunca é inundada, então ela consegue abrigar essas árvores de grande porte. E são áreas mais densas, né, porque as árvores estão mais próximas e tem muita umidade lá devido às árvores serem muito altas, né, o dossel ser muito próximo impede a penetração dos raios solares. Agora aqui sobre a mata de Igapó, elas são florestas submersas, né, que são encontradas em áreas de relevo mais baixo e elas são permanentemente alagadas. Elas têm vegetação que é adaptada a essa alta taxa de umidade e ela é composta por vegetação predominantemente baixa, como arbustos e cipós. Eu trouxe aqui nessa slide, nessas duas imagens aqui para vocês verem a diferença sobre aqui a vegetação, né? É possível ver aqui as raízes expostas dessas árvores, né? Devido a essa adaptação dela à umidade. E também aqui na imagem à esquerda, né? São vegetação de porte mais fino, né? Temos cipós aí. E como é constantemente alagada, permanentemente alagada, né? São locais que a gente pode passar com canoas, né? Embarcações menores. E vamos lá.
E sobre o relevo agora do bioma amazônico. O relevo do bioma amazônico ele é caracterizado por ter planícies, planaltos e depressões. E vamos lá, né? Sobre as planícies, a região amazônica ela possui extensas planícies de inundações, né, conhecido como várzeas, que são áreas que são inundadas pelos rios durante a cheia. Então a planície é como se visse aqui lá no que você estivesse vendo uma paisagem, né? Aquela região plana, assim, que você vai para o horizonte e continua plana. Isso é a planície. Nós temos o Planalto Amazônico também, né? Que são terrenos que são mais antigos e são mais degastados devido à erosão, com altitudes moderadas entre 200 e 500 metros de altitude. E o Planalto ele é muito importante porque ele atua como um divisor de águas entre bacias hidrográficas. E no norte, né, nós temos aqui o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, com 2.995 metros de altitude, e fica localizado no norte do estado do Amazonas. E temos ainda as depressões também, né, que são regiões com altitudes mais baixas, né, que ficam geralmente ali entre 100 e 300 metros, e são formados por processos erosivos. Uma informação importante sobre as depressões, né, é que elas facilitam a drenagem dos rios e a formação de grandes bacias hidrográficas. E um exemplo de depressão aqui na região amazônica é a depressão do rio Araguaia. Nesse slide aqui eu trouxe uma imagem, né, para vocês visualizarem, né, a diferença entre planaltas, planícies e as depressões. Desconsiderem aí os textos que estão, porque a inteligência artificial acho que deixou tudo estranho aí. Mas você pode ver aí que os planaltos, né, é como se fossem montanhas, são regiões mais altas, né? É como se fossem montanhas, mas não são aqueles picos. É como se chegasse lá no alto e fosse plano. Então, planalto. Tem as planícies, né, que são regiões baixas e planas. E as depressões é como se fosse no meio desse planalto aí, devido ao processo de erosão, fizesse um corte no meio dela. Aí são regiões mais baixas, né? E vamos lá. Agora sobre a hidrografia da região amazônica. Aqui na região, né, é caracterizada por ter uma vasta rede de rios e igarapés, sendo o rio Amazonas o rio mais importante da região. E o rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água, né, em vazão, e também o rio mais extenso. E esse rio atravessa os países do Peru, Colômbia e Brasil. O rio Amazonas ele tem a sua origem na nascente do rio Apurimac, na Cordilheira dos Andes, no país do Peru, e deságua no Oceano Atlântico, já no Brasil, né? E esse rio, né, ele tem a extensão de 6.992 quilômetros de extensão. Outros afluentes aqui, rios secundários, né, importantes da região amazônica são o Rio Negro, que é característico por ter essas águas escuras, que são ricas em matéria orgânica. O rio Solimões, né, que é o nome dado ao Amazonas antes do encontro com o Rio Negro. A partir do que o rio chegar à parte do Brasil, é dado o nome de Rio Solimões. Outros afluentes importantes aqui da região, né, do Amazonas, a região da bacia hidrográfica da Amazônia, o Rio Madeira, o Rio Tapajós, o Rio Xingu, o Rio Juruá, que tem uma coisa importante que nele, né, que ele é o rio mais sinuoso do mundo. A sinuosidade é aquela parte assim, né, que o rio faz aquelas curvas lá, né? Então, é isso aí que é a sinuosidade. Então, o Rio Juruá ele é o rio mais sinuoso do mundo e o Rio Purus também, né? E temos outros diversos mais rios, né, na região da bacia hidrográfica da Amazônica. Só que esses aqui são os que são os mais falados, né? Mas tem muitos mais. Agora, falando sobre a bacia hidrográfica da Amazônia, o que é uma bacia hidrográfica primeiro, né? É uma área geográfica onde toda a água que cai na superfície, seja através de chuva ou outra forma de precipitação, ela flui para um único corpo d'água. As bacias hidrográficas são delimitadas por divisores de águas, que geralmente são elevações naturais no terreno, como montanhas ou colinas. E devido a essa altitude, né, ela direciona o fluxo de água para um local só, para um local ou diversos locais, na verdade, são os rios e afluentes. Então é por isso fazer essa conexão aqui entre o relevo e a hidrografia. Hidrografia. Bem, a bacia amazônica ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, com um dos maiores potenciais hídricos do planeta. Ela está localizada no Brasil e em mais 7 países da América do Sul. A bacia do Amazonas, a bacia Amazônica, ela possui cerca de 7 milhões de metros quadrados e é a bacia com o maior volume de água doce do planeta. Todas essas informações aqui são muito importantes, né? Quando se fala qual é a maior bacia hidrográfica do país, do planeta, é a bacia amazônica. A bacia com maior quantidade de volume de água doce do planeta é a bacia amazônica.
Essas coisas são importantes lembrar, porque caem em perguntas, né? Outras importâncias aqui sobre essa região da bacia hidrográfica da Amazônia, amazônica é que a importância econômica e social, né? É o principal meio de transporte na região, né? Já que tem muito, é cortado por muitos rios e afluentes, né? Então é difícil construir estradas, é muito caro para construir pontes, então o principal meio de transporte é por meio de embarcações, né? Serve de fonte de água para consumo para cidades, né? Serve também para pesca, né? Que é uma região que tem muita pesca e também para agricultura, né? E outro fato importante aqui, né, é que tem um grande potencial para gerar energia hidrelétrica. E um exemplo que nós temos é a usina de Belo Monte, né, que é uma das maiores usinas do Brasil. E tem diversas outras usinas também menores, né, além da de Belo Monte. Eu trouxe aqui essa imagem, né, para representar. Não tá muito legal, melhor acho que você pesquisar na internet uma ilustração sobre a bacia hidrográfica da Amazônia. Mas está aqui, ó. Toda essa área aqui é a região do bacia hidrográfica, todos esses pontos e azuis aqui são rios, e eles deságua aqui no rio principal, com o Amazonas, né? E tem aqui no estado do Pará, já quando ele deságua no Oceano Atlântico. Trouxe aqui, chegamos ao fim, né? Trouxe aqui só uma questãozinha, né? Porque eu acho melhor, depois que falar de todos os biomas, trazer perguntas, né? Porque, tipo, se eu trouxer aqui, né, a pergunta, que bioma é esse aqui, tá. Vocês vão saber que é o amazônico, né? Porque nós estamos na aula do bioma amazônico. Então, só uma perguntinha aqui rápida, né? Foi um concurso da Prefeitura de Palmeira dos Índios para o cargo de professor de geografia. Tá, analisa as informações a seguir. Primeiro, concernente às formações vegetais no território brasileiro, é certo afirmar que a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Correto? Totalizando cerca de 40% das florestas pluviais tropicais do planeta. A floresta amazônica, porém, apresenta apenas dois estratos de vegetação: Igapó e várzea. Incorreto, né, pessoal? São três estratos de vegetação. Tem Igapó, várzea e de terra firme. Isso aqui já está incorreto. 2. O Igapó é uma área que nunca se inunda, na qual se concentra vegetação de grande porte, com árvores chegando a 60 metros de altura, como a castanheira do Pará e o cedro. Marque a alternativa correta. Primeiro, né, o Igapó é uma área que nunca se nada. Incorreto. O Igapó ele é predominantemente inundado e não se encontra vegetação de grande porte. De grande porte é de terra firme. Então são uma vegetação menor, né, que tem cipós, arbustos, tem Vitória Régia. Então incorreto. Então aqui a correta aqui é a letra D. As duas afirmativas são falsas. Essa aqui eu acho que foi uma questão assim, melhor que eu peguei para trazer, né? E chegamos aqui ao fim de mais uma aula. Se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva no canal e deixe um like para ajudar. E até o próximo bioma aí do Brasil. Falou!